Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele está nos concedendo de estarmos na presença do Senhor nesta manhã. Eu quero convidar a você para uma oração. Vamos orar agora? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos na manhã deste dia por essa oportunidade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão participando dessa live. Crendo assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje a nossa aula é a lição número 2. E o título da lição é O propósito dos dons espirituais. Vamos ver nesta manhã qual é o propósito, qual é a finalidade dos dons espirituais. Lembrando que é um trimestre que nós estaremos falando dos dons espirituais. Então, cada aula nós vamos ver a respeito dos dons espirituais. Então, aquilo que, por exemplo, faltar aqui nesta aula, nós completaremos com a aula seguinte. E assim sucessivamente, porque é um trimestre voltado para os dons espirituais. Tá bom? Então, nós temos aqui um texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele exorta, estimula a igreja de Corinto a buscar os dons espirituais. Uma vez que eles almejavam isso, eles deveriam ter muitos dons. Porém, eles deveriam saber que deveria ser para a edificação da igreja. Então, a finalidade dos dons é a edificação da igreja. Nós temos também uma verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Quer dizer, os dons são recursos que Deus dá à igreja para que haja um fortalecimento, uma edificação espiritual. E nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, não é? Meus amados, como está o som? Pode falar para mim aí se o som está bom, audível. Nós temos a leitura bíblica. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11. E 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Meus amados, então, depois da leitura, nós vamos aqui para a finalidade, o propósito dos dons espirituais. Bem, qual é a finalidade? Qual é o propósito dos dons espirituais? Por que Deus deu dons espirituais à igreja? Qual é o objetivo da igreja falar em línguas, profetizar, ter visões e revelações? Bem, a finalidade é a edificação e a união. Edificação e unidade, que trará como resultado o fortalecimento das igrejas, né, geograficamente distribuídas, e da igreja, do corpo de Cristo. Então é fundamental que nós entendamos a finalidade dos dons espirituais. Bem, primeiro ponto: os dons não são para elitizar o crente. O que é elitizar? Elitizar é colocar alguém em destaque, né? Existe, por exemplo, a elite social. E dessa elite social só participa alguns, né, economicamente mais prósperos, alguns com a capacidade maior de adquirir bens. Então a gente chama de elite, pessoas separadas, pessoas que é difícil, algumas até o contato. Então os dons espirituais não é para elitizar o crente, né? Aquele que recebe um dom de profecia, dom de visão ou qualquer outro dom, não é para ele ser especial, o melhor, o maior, o que deve ser notado. Não, a finalidade não é essa, tá? E nós vamos ver isso na igreja de Corinto. Por quê? Porque essa igreja de Corinto, ela era uma comunidade que Paulo, ele visitou, ele esteve lá em Corinto, né? Na sua segunda viagem, e chegando lá, ele mesmo ensinou a eles, orientou. E a igreja de Corinto, eles tinham e gostavam do quê? Dos dons espirituais. Paulo chegou a dizer a eles: nenhum dom vos falta. Quer dizer, era uma igreja mesmo cheia dos dons espirituais. Agora, essa igreja de Corinto, ela tinha um problema. Ela era uma igreja carnal. Veja, tinha dons espirituais, desejava os dons espirituais, mas era uma igreja que tinha um comportamento carnal. No capítulo 3, e o verso 1 ao 3, diz assim, olha: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer, a igreja de Corinto, Paulo
na sua segunda viagem, visita, ali orienta essa igreja, e depois ele vai escrever essa primeira carta. E como ele tinha um conhecimento dessa igreja, ele sabia da manifestação dos dons espirituais. Mas ele também sabia dessa carnalidade. Por quê? Porque inveja, contenda, dissensão é uma manifestação da natureza humana carnal, né? São obras da carne. Então aqui, meus amados, nós podemos ver que mesmo em meio à manifestação de dons espirituais, existe a possibilidade de obras da carne. A igreja de Corinto, por exemplo, o comentarista até comenta aqui, ó: todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade, ou melhor, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Então, o comentarista diz, né? Aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Bem, vamos olhar com atenção aqui, ó. A igreja de Corinto queria dons. Havia muitos ali que tinham dons espirituais. Porém, na igreja de Corinto havia manifestações carnais. Quer dizer, é possível dons espirituais e obras da carne? É possível. Por quê? Primeiro, porque os irmãos observem que o dom espiritual, entenda bem, o dom espiritual, ele não torna o seu portador espiritual. E por quê? Porque a espiritualidade, ela é resultante do fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele trabalha na vida do crente. Esta é a obra de Deus, é na vida do crente. Ele trabalha desde o convencimento do pecado. Uma vez crendo, o homem é levado a receber Jesus, a arrepender-se dos seus pecados e começa uma nova vida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar na vida do crente, e é o Espírito Santo também que vai, né, uma vez ele sendo batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai repartir os dons espirituais. Mas o outro trabalho do Espírito Santo é o formar do crente o caráter de Cristo, né? É o que nós chamamos, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então é o fruto do Espírito que vai fazer do crente alguém espiritual. Então o dom, ele é concedido no momento. Você está orando, você recebe um dom espiritual. Um culto poderoso, derramamento do Espírito Santo, você recebe um dom espiritual. Mas o fruto do Espírito, ele é produzido, né? É algo que deve ser cultivado, passo a passo. O Espírito Santo vai usar a sua palavra poderosa, o ensino da palavra,
as experiências na vida cristã, né? Até as contrariedades que o crente sofre nessa vida, Deus vai trabalhando, né? Para que seja formado nele o caráter do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que o fato de alguém falar em língua estranha, profetizar e ter visões ou revelações, não dará a ele uma vida espiritual abundante. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Porque se não cuidarmos do fruto do Espírito, se não almejarmos o caráter de Cristo, se não deixarmos o Espírito Santo tratar este ponto da nossa vida, nós seremos carnais. Profetizaremos no domingo e brigaremos na segunda-feira. Certo? Teremos visões fantásticas durante o culto e na segunda-feira estaremos falando mal da vida alheia. Então é importante que dons e frutos caminhem juntos. É bom você falar em línguas estranhas? Claro que é. Mas é bom você ser temperante. É bom você ter visões? Claro que é. Mas é bom você ser manso, humilde. Você entende? A Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é isto. Por isso que o autor diz aqui que uma igreja que predomina a inveja, contende dissensões, não pode ser chamada de igreja espiritual, não é? Quantas pessoas você conhece que falam em língua e brigam? Você já viu alguém profetizar num dia e brigar no outro? É por isso, viu? Então é esse cuidado. Agora, não podemos desprezar um em busca do outro. É importantíssimo os dons espirituais. É o suporte, é o poder de Deus dado à igreja para a evangelização. Mas a vida cristã, ela não pode ser deixada de lado. As igrejas tradicionais que não creem na manifestação dos dons espirituais para os nossos dias, elas nos acusam, elas apontam esse defeito nosso nesse ponto aí. Elas dizem: mas é melhor ser manso do que já falando de língua, é muita emoção, é falta de temperança, é isso e aquilo. Mas a grande realidade é que eles são vazios, né? Essa é a realidade. Mas nós não podemos ser só línguas. É preciso que haja dons, fruto do Espírito. Então, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Por quê, meus amados? Porque o dom, ele é uma graça divina. O dom, ele é repartido particularmente a cada um como o Espírito Santo quer. É uma dádiva de Deus. A própria palavra dom, carisma, ou charisma, né? Ela é um dom de Deus. Ela não é dada por nosso mérito. É claro que a Bíblia fala em buscar os melhores dons, desejar os dons. Mas isso é um desejo nosso. Mas é o Espírito Santo, pela graça divina, que nos dá, que nos outorga o quê? Os dons espirituais. Então não é por mérito. Se não é por mérito, a pessoa, o crente, por ter um dom, ele não pode ser colocado acima dos outros. E alguns se consideram acima dos outros. Eu soube de um, há muitos anos atrás, que reclamou de ter recebido uma determinada quantia quando foi pregar num lugar, e na volta ele disse assim: olha, foi muito pouco o que me pagaram.
Uma pessoa quando chega no ponto, no nível que eu estou, merece muito mais. Valeu. Uma pessoa que chega no nível que eu estou, quer dizer, que grandeza, hein? Então muitos são assim mesmo, né? Eles se acham especiais, mas não é verdade. E outra coisa, muitos são vistos como superior aos demais. Deixa eu explicar algo para você aqui. O ser humano, ele é um adorador. O homem foi criado para adorar, não é? Não é correto a pessoa falar assim, eu tenho o DNA de adorador, eu adoro, eu sou um adorador, como se ele fizesse algo especial. Todos os homens são adoradores. O problema é que por causa do pecado, alguns vão adorar o dinheiro, alguns vão adorar coisas, alguns vão adorar pessoas. Então, como o ser humano ele é um adorador, o homem tem a tendência de se curvar diante de alguém que ele vê como superior. É assim que esses cantores fazem sucesso. Tem uma voz melodiosa, tem um carisma e eles arrebatam multidões. Os fãs gritam, se apertam, pelo menos antes da pandemia, né? E aquela história toda, por quê? Porque tal pessoa, a pessoa virá, fulano de tal virá ao Brasil, e aquele negócio todo. Por que isso? Porque o ser humano ele tem a tendência de se curvar diante daquilo que aos olhos deles é grande. Nós que somos crentes, nós nos curvamos só diante de Deus, diante da sua palavra. Nós não nos curvamos diante de homens, porque homens são homens. É claro que podemos, e não é pecado nenhum, admirar este ou aquela irmã pelo dom que ela recebeu de Deus, mas aí é pelo dom. O dom de Deus deve nos encantar. Mas que palavra! Olha como Deus usa, mas que bênção! Como Deus é bom, aí Deus é glorificado. Mas se a gente entrar pelo campo, que homem, que mulher, meu Deus, que santidade, ai, olha, nunca vi santo que nem esse santo. Aí nós erramos. Nós temos que tomar muito cuidado com essa visão errônea a respeito das pessoas que têm um talento. Tem um talento, glória a Deus, é uma bênção, né? Na igreja, de uma maneira geral, quantos talentos que temos? Pessoas que têm voz maravilhosas, pessoas que Deus deu uma voz linda, pessoas que Deus deu a sua unção. É claro que essas pessoas, eles têm um destaque natural pelo dom que recebeu, mas ele não pode ser idolatrado. Esse dom, a pessoa que tem o dom, ela deve ter essa visão, ela deve ter essa concepção que o dom é para o seu irmão, é para a igreja do Senhor. Então, o dom não torna ninguém melhor do que o outro, ninguém especial. Por quê? Porque é uma dádiva, não é? O mérito é de Deus, é de Cristo. Ele deu dons aos homens, do Espírito Santo, tá bom? O comentarista diz, olha, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Viu? Uma pessoa pode ter uma vida espiritual abundante tendo dons, amém. Mas às vezes a pessoa recebe o dom, antes do dom ele até que buscou a Deus, tal, depois ele recebe o dom, uns acaba se orgulhando, vai relaxando, e é muito perigoso. A pessoa vai ficando vazio, né? Daqui a pouco a pessoa está falando de língua aí pela prática, está pregando pela prática, e nós precisamos da unção de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Nós temos que tomar cuidado,
tá? É verdade que alguns dizem que os dons são sem arrependimento, mas quando Paulo disse isso aos romanos, ele falava a respeito da nação de Israel, entendeu? Então muitas vezes a pessoa acaba ficando tão vazio que o Espírito Santo acaba se extinguindo e ele não tem mais de Deus, né? Nem os dons se manifestam mais. Tem que tomar cuidado. Carnalidade sempre vai ter prejuízo. E ele cita Mateus 7, 22 e 23. Olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ouviram? Então muitos chegarão diante de Deus deste dia aí do juízo. Falar: mas Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não fizemos maravilhas? Não expulsamos demônios? E não podemos entrar agora? E Jesus dirá: olha, eu nunca vos conheci. Sai de perto de mim, né? Vocês praticam a iniquidade. Ouviram? Praticar é viver na iniquidade. Iniquidade é pecado consciente. Então nós temos que tomar cuidado. Viu? Bem, primeiro ponto então, nós já vimos aqui que os dons não são para elitizar o crente. Então, dom espiritual não é para ninguém ser o melhor, mais espiritual e tal. Não é para isso. Os dons é para edificação da igreja, unidade da igreja, fortalecimento da igreja. Segundo ponto, edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, eu vou ler para você aqui, ó, 14, o verso 4, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Viu? Paulo não era... Se Paulo vivesse hoje, ele, claro, manteria esse padrão dos dons espirituais. Paulo era pentecostal, né? Muito mais, mas muito mais se profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que interprete também para que a igreja receba edificação. É claro que esse maior aqui, ele está falando no sentido sempre da edificação da igreja, nunca do próprio crente. Então, aquele que fala em língua, ele edifica a si mesmo. Por quê? Porque ele está falando em línguas estranhas. Porque ele está sentindo a presença de Deus. Ele está alegre, ele está feliz. Agora, uma vez que ele edifica a si mesmo, então ele deve falar consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque existe o fator edificação dos outros. Aquele que ora em língua, fala em língua, ele edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então eu tenho que pensar na edificação da igreja. Então eu devo buscar os dons espirituais e principalmente o de profetizar para edificar a igreja. Tá certo? Então, quando o crente está falando em língua consigo mesmo, ele está edificando a si mesmo. Quando a língua é manifestada numa mensagem e há a interpretação da mensagem, que nós vamos ver nas aulas futuras, a igreja é edificada. Por quê? Porque
a igreja vai entender a mensagem. Tá certo? Então, se o crente, ele fala em línguas estranhas, e ele é edificado, mas aquele que o ouve, se não houver interpretação, ele não vai compreender o que ele está dizendo. Nesse caso, não há edificação. Paulo diz que aquele que fala em línguas, né, que ora em línguas estranhas, o espírito dele ora bem, mas a mente dele fica sem entendimento. Por quê? Porque as línguas estranhas, só o Espírito Santo pode dar interpretação. Observe, quando alguém está falando em línguas estranhas, o que está falando, ele não sabe o que ele está falando, a menos que ele receba do Espírito Santo a interpretação. Você está entendendo? Então, um crente cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, há uma edificação espiritual. Ele está animado, está alegre, está feliz. Quando ele está profetizando, ele está edificando, além dele, a igreja, o ouvinte, né? Então, há uma edificação dos outros. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles. Tenha bastante dom, busque os dons para a edificação da igreja. Então, meu amado, a palavra-chave em relação aos dons é edificação. A igreja ouve a língua estranha, a interpretação, a igreja ouve a profecia, a igreja é edificada. Não é? A palavra de Deus, ela é exposta, né? A igreja, ela é edificada. E o autor comenta que até o não crente, ele é edificado. Mas é isso? É. Entendeu? Por quê? Porque, olha, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Bom, aqui é importante. É a preocupação com o ouvinte. A pessoa vem visitar a nossa igreja. Ele não é crente. Alguém o trouxe, ele passou, entrou, está sentado lá. Se tudo for feito em torno da língua estranha, não é? Essa pessoa que veio, ele não vai entender nada. Ele vai ver o barulho, vai ver o choro, pode até ver alguém correndo para lá e para cá, mas ele não vai receber edificação nenhuma. Mesmo não sendo crente, ele deveria, pelo menos, receber uma impressão boa do Evangelho. A ideia não é mostrar para ele que nós somos uma igreja educado, todo mundo bonitinho, sentadinho e tal. O alvo é mostrar para eles o poder do Evangelho. Então tem que ser algo que os edifique. E aí os dons espirituais é para edificação da igreja. Entendeu? Então a pregação da palavra do Senhor é uma manifestação do dom espiritual, a palavra profética. Deus falará ao coração dele. Ele pode até não crer, não aceitar. Isso é a escolha dele, né? Mas ele vai sentir que ele precisa mudar. E quem sabe, numa outra oportunidade, numa segunda visita, ele entregar a vida para Jesus.
Então essa visão de edificação da igreja toda e dos ouvintes, ela é fundamental. E nós devemos pensar nisso na qualidade das nossas reuniões. O não crente vê uma igreja, todo mundo grita, todo mundo pula, todo mundo faz aquele negócio todo. E só isso. Nós somos edificados, nós cremos, e ele não. Ele não ouviu a pregação do Evangelho. Tá certo? Agora, meus amados, é claro que tudo isto deve ser na direção do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Quando há lugar para a operação de Deus, quando há orientação, o ensino da palavra, Deus terá meios de trabalhar na vida do não crente nas nossas reuniões. E tudo será para a glória de Deus. Eu não aceito, eu não posso conceber um culto engessado, um culto formalista, um culto já pré-feito. Não é prefeito, é pré-feito. É aquele culto que já se sabe o hino que vai cantar, já se sabe quem vai cantar, já se sabe quem vai fazer isso, né? Aquela igreja que tudo está no papel. Ó, eu vou pregar sobre isto, você vai cantar isto, depois você vem e faz isto. Esse negócio de programado, sabe? Eu não gosto disso. Isso aí mostra coisas humanas. O homem esquematizando o culto. Normalmente, igrejas que fazem isso, pouco lugar há para Deus. E não é o homem que deve aparecer, é o Espírito Santo. Deus deve ser glorificado. Então é fundamental a exposição da palavra de Deus. Alguém profetizou? Sim. Houve interpretação? Não. O irmão levantou, falou em língua lá, 5, 15 minutos, e ninguém entendeu nada. Então não houve edificação. Houve uma edificação dele, se a língua que ele falou é dele também, né? Porque num ambiente tumultuado, a carne se manifesta normalmente. É perigoso. Por isso que Deus tem que dirigir tudo. E Deus faz isto através do fundamento da sua palavra. Então, nós temos que nos preocupar. A visão não é, vamos nos preocupar para o visitante ficar. Bom, para o visitante ficar, você pode fazer um monte de coisa, né? É só, toda vez que terminar o culto, dar um saco de arroz para ele, entendeu? Fazer premiação. Tem muito meio para atrair pessoas. Agora, em questão da palavra de Deus, ele tem que permanecer pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então, nós temos que ter esse cuidado para que os nossos cultos eles sejam ricos em manifestações de Deus. Quem cantar, que cante no Espírito Santo. Quem pregar, que pregue no poder do Espírito Santo. Quem tocar, que toque na unção do Espírito Santo. Então, por favor, não preguemos, não cantemos, nem toquemos de qualquer maneira em relação a questões espirituais. A igreja de Corinto entrou no campo da bagunça, brigando, até imoralidade dentro da igreja, esse tumulto todo. Paulo precisou corrigi-los. Até a ceia do Senhor deles virou qualquer coisa, e Paulo diz, quando vocês se reúnem, não é para participar da ceia do Senhor. Vocês estão fazendo um tumulto. Por quê? Porque não estava havendo edificação do corpo de Cristo. Tá certo? Então, deve haver edificação do crente. O não crente deve ser respeitado. Ele deve ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada também a igreja, todo mundo ser educadinho, bonitinho, e não ter o poder de Deus.
Temos que ser completos em Cristo. Bem, o terceiro ponto é como edificar o corpo de Cristo. Ou melhor, não tem como não, é edificar todo o corpo de Cristo. Então, observe, os dons espirituais, eles são para a edificação e para a união da igreja, tá? Agora ouça, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas, ou de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Você viu? Então, a edificação do corpo de Cristo pelos dons, tem que haver dons, claro, mas e o amor? Entendeu? Então deve haver o amor mútuo, o amor à igreja, o amor a Deus, verdadeiramente manifesta o amor à igreja. Então, quando há o amor, há edificação nos dons. Alguém, por exemplo, que tem dom de profecia, se não houver amor, a profecia dele vai ser pesada. Vai ser mais ou menos assim, ó: eu vou te ferir, eis que eu vou fazer isso com você, ai de ti, eu te vejo, toma cuidado com a tua vida e tal, e não sei o que. Verdadeiras ameaças. Não é assim que funciona. Então a vida espiritual, ela envolve o amor. Entendeu? O amor é o amor. O amor, ele quer edificação. Paulo diz assim que tá aqui, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Naqueles dias eram duas peças de bronze, né, que se batiam no outro, pá, aquele barulhão. Sem amor é só barulho, né? Só barulho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé que de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E olha aqui, ó: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Viu? Manifestações aqui de uma bondade maravilhosa. Mas e o amor? O amor a Deus, o amor à igreja. Tudo começa pelo amor a Deus. Se você ama a Deus, você vai amar o povo de Deus. O crente, por exemplo, que fica perambulando de igreja em igreja, o crente que não sabe nem onde congrega, esse crente, ele não tem amor. Se ele tivesse amor, ele estava lá no seu lugar, lá, ajudando na edificação dos seus irmãos em Cristo. Tá certo? Então hoje há, infelizmente, muito egocentrismo. Bem, deixa eu ver aqui. Sim. Deixa eu te falar algo. Essa pandemia, ela restringiu muitos movimentos em nossas igrejas. Igreja fazendo show, igreja fazendo teatro, igreja vendendo, só falta vender casca do lenho da cruz de Cristo. Uma bagunça quase que generalizada. Concurso disso, concurso daquilo.
Esses dias eu li troféu gerando salvação. Uns cantores lá. Quer dizer, quem gera salvação agora não é mais o Espírito Santo, Deus, o Evangelho. Agora são os cantores. Agora eu te pergunto, uma bagunça dessa, até quando Deus iria suportar? Por isso que a pandemia atinge também nós que somos crentes. Tem muita gente reclamando que a igreja está fechada. Claro, por um lado, tem um lado negativo, né? Mas você quer saber de uma coisa? De alguma forma, então, nossos templos estão mais tranquilos agora. Já não dava mais para aguentar tanta coisa dentro da igreja com objetivos que não traziam edificação para ninguém. É tudo para edificação. Se não houver edificação, não faça. Vai haver edificação? Não vai, então não faça. Então nós erramos tremendamente nisso aí. Muito movimento, muita bagunça. E quando você espreme, muito pouco é o que sobra. Aí a pandemia veio e nós estamos aqui, ó, estudando a palavra de Deus. E o nosso templo está respirando um pouquinho, né? Lembra de Israel? A terra ficou descansando lá 70 anos. Israel ficou cativo 70 anos e a terra ficou descansando lá. Porque tudo que é pecado, tudo que é errado, contamina tudo. Eu diria que nossos templos estão respirando por causa da bagunça de muitos. Claro que há exceções, mas fazer o quê? Né? Mas vamos aqui, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Bem, Paulo, quando ele compara a igreja a um edifício, ele fala sobre a edificação. Então ele diz aqui, olha, o comentarista, olha, Deus levanta homens para edificarem a igreja local, espiritualmente, moralmente e doutrinariamente. A igreja é o edifício de Deus. E Paulo disse que o ministro ele deve tomar cuidado da maneira como ele está edificando. O fundamento é Cristo. E os trabalhadores, os edificadores, têm que tomar cuidado em manter esse fundamento. Aí ele diz aqui, olha, mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso que Paulo faz a advertência. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, meu amado, aqui entra o quê? O trabalho do pastor. O pastor da igreja, ele é responsável, né, por dar à igreja a ajuda necessária para a sua edificação da igreja. Aí a Bíblia chama de despenseiro, é o que cuidava do mantimento. Numa casa tinha lá o despenseiro, ele cuidava do mantimento para não faltar nada para a família. E o pastor, ele é o despenseiro. O comentarista diz, ó, dessa forma os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual. Aí é claro, é aquele cuidado pessoal com o dom que recebeu. É pastor? Então que pastoreie com cuidado, com fé. Olha, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. Ó, é despensa com E, é aquele que cuida dos alimentos, é despensa. É diferente de dispensa com I. Dispensa é você dispensar o aluno, dispensar o funcionário, e dispensar é você dar o alimento, etc. Tá bom?
Então ele diz aqui, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Para todo sempre. Ouviram? Então, meu amado, os dons espirituais são para edificação da igreja. E nós, os pastores, temos a responsabilidade de auxiliar nesse trabalho, dando o quê? Dando o alimento sadio, tendo cuidado no ensinamento da palavra de Deus. Então, se é ensinar, diz a Bíblia, haja dedicação ao ensino. Então, o pastor, o evangelista, o apóstolo, o doutor, o profeta, todos esses dons devem levar o crente a ser edificado. E ele é edificado pelo poder da palavra de Deus. Deixa eu ver mais aqui. Temos uma conclusão. Eu vou ler para você aqui, tá? Olha aí. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, meu amado, numa palavra final, o dom, ele é concedido para edificação, para dar o suporte na pregação do Evangelho para a vida cristã. Agora, ele não é propriedade do crente. Eu não posso usar o dom ao meu bel prazer, nem mesmo quando eu quero. O dom deve ser manifestado pelo poder do Espírito Santo. Meus amados, a aula de hoje é isto. Nós temos um trimestre para falar de dons espirituais. Como foi a aula hoje? Você entendeu bem? Ficou alguma dúvida? Edificação do corpo de Cristo. Os dons. Qual é o objetivo dos dons? Edificação e união. Edificar e trazer a unidade da igreja. Quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Quem fala em profecia edifica a igreja. Bem, é fundamental que haja essa edificação. E como isso é possível? É possível pelo amor. Apenas o amor fará com que haja edificação. Porque quem ama vai pensar no próximo. A ideia é esta, tá bom? E os pastores, os líderes, são responsáveis pelo ensinamento. A igreja é responsabilidade nossa. A igreja precisa de alimento. Entendeu? A igreja precisa de alimento. Mas todo dia está pregando? Exatamente, todo dia. Você não almoça todo dia? Você não janta todo dia? Você não se alimenta todo dia? A vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos do alimento, sim, às terças, às quintas, ao domingo pela manhã e ao domingo à noite. Precisa de alimento. E o pastor é responsável por prover esse alimento. Ele, como bom dispenseiro, ele deve cuidar dessa parte. Então, quem tem dom deve pensar no próximo. Administre aos outros o dom como recebeu. Você recebeu o dom? Glória a Deus, você está alegre, feliz.
Esse dom não é para você ficar profetizando na tua casa. Esse dom é para a igreja, é para o outro crente. Entendeu? A pessoa vem na igreja cansado e tal, aí Deus usa alguém em profecia, olha que bonito, para a edificação da igreja. Bem, tem um trimestre que nós teremos tempo aí para falar dos dons espirituais. Meus amados, eu estou encerrando, mas eu acho que dá para a gente ouvir um cântico ainda. E eu quero já agradecer aqui a presença, são vários os irmãos, né? Eu estou contando aqui 25. É uma classe, né? Uma classe com 25 irmãos e muitos, claro, que nem no caso do irmão Joséildo, nos ajudando aí, participando. Que bênção, né, irmãos? Quisera eu poder ter mais recursos, sei lá, para ter aí uma transmissão melhor, né? Até com mais recursos da mídia e tal. Mas isso aí é muito cedo. Eu estou muito longe disso. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela tua presença. Eu vou chamar uma de nossas irmãs. As irmãs que cantam devem ficar prontas, viu? Eu vou dar uma olhadinha agora. Vamos ver. Paz do Senhor, pastor Silvio. Paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos ouvir a nossa irmã Rosimeire louvar o nome do Senhor. Amém. Eu vou louvar o Senhor com o hino 100, irmãos, da harpa. E por Jesus, a nova proclamar os antros de aflição, em misérias, mal e dor, cristãos anunciai, e o poder derramar o dom consolador. Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, ó, e de proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. No mundo de aflição, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai, aos seus fiéis mandou o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz uma salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizem que vem livrar com todo o coração o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu,
desceu. E de proclamar que Deus quer derramar um fogo consolador. Ó grande eterno amor, ó Deus mundial, que tem proclamar de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o Consolador que Deus nos prometeu. Ao mundo já desceu, pode proclamar que Deus quer me amar. O Consolador. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Eu agradeço a nossa irmã Rosemary pela ajuda. Como eu disse, nós temos muitos valores entre nós que cantam, graças a Deus por isso. Nosso tempo já foi. Obrigado pela tua atenção aí, tá? E na próxima aula será dons de revelação. No próximo domingo, nós estaremos realizando a nossa ceia. Será uma ceia online. Vamos distribuir os kitzinhos, pão e o vinho no sábado, né? E no domingo nós faremos online, tá bom? Então eu farei a aula na quinta-feira, tá bom? Então, quinta-feira que vem, nós teremos a aula na escola dominical. Deixa eu ver, espera só um minutinho, que eu vou ver se eu te mostro aqui a imagem da próxima aula. Okay. Ó, você está vendo? Será os dons de revelação. Próxima aula, os dons de revelação. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mas não desliga o celular correndo não, tá? Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado, viu, por tudo. Deus te abençoe.